Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula e na videoaula de hoje vamos falar sobre os minerais. Vamos abordar sobre a sua importância econômica, sobre as suas propriedades e muito mais. Então vamos lá? As imagens representam alguns minerais. Temos o quartzo fumado, quartzo leitoso, berilo, halitite, biotite, magnetite. Esses são exemplos de alguns minerais. Definição de mineralogia e minerais. A mineralogia é o ramo das ciências geológicas que se dedica aos estudos dos minerais, através de suas propriedades, constituição, estrutura, gênese e modo de ocorrência. Os minerais eles são elementos ou compostos químicos naturais que surgem como resultado de processos físico-químicos ocorrentes no interior ou na superfície da crosta terrestre. Mineralogia, uma arte que vai além de distinguir os minerais. A mineralogia, este conceito ele foi naturalmente evoluído e atualmente a mineralogia ela preocupa-se não só com os minerais úteis ou com a importância econômica, que são os minérios, mas com todas as substâncias mineralizadas. Ela se preocupa não só com as suas ferramentas cristalinas, mas também com as suas propriedades físicas, químicas e estruturais de um mineral. Ela procura, para além disso, a relação entre as formas cristalinas e essas propriedades, lugares de origem e associações mais características, para, a partir de todos estes elementos, procurar reconstituir a sua gênese. Para ser considerado um mineral, eles precisam obedecer a alguns princípios, como, por exemplo, ocorrer de forma natural. Os minerais devem ser encontrados em estado natural. Sendo assim, não são considerados minerais aqueles cristais sintéticos produzidos em laboratório, ser resultante de processos inorgânicos. As substâncias formadas por processos orgânicos não são consideradas minerais. Eles devem ocorrer no estado sólido. Por definição, não pode ser um líquido ou um gás. Eles precisam ter composição química definida. Todo mineral apresenta-se sempre com a mesma composição química. Devem possuir também uma estrutura cristalina tridimensional ordenada. Os minerais eles apresentam-se no estado cristalino, onde os átomos ou os agrupamentos de átomos que os compõem dispõem-se sempre em sistemas tridimensionais fixos e constantes. Ser homogêneo quanto às suas propriedades. Cada mineral possui um elenco de propriedades físicas, químicas ou ópticas, inerente à sua composição e estrutura cristalina tridimensional, que o difere dos demais. Bem, os minerais são classificados em minerais metálicos e não metálicos. Os metálicos são os que contêm em sua composição elementos físicos e químicos de metal, que possibilitam uma razoável condução de calor e eletricidade. Exemplos do ferro, alumínio, o cobre e o ouro também, como vocês podem observar na imagem. Os minerais não metálicos são minérios que não contêm em sua composição propriedades de metal. Exemplos: diamante, calcário, areia, dentre outros. Os minerais também são classificados de acordo com a sua composição química. Eles podem ser classificados em elementos nativos, que é quando os minerais possuem somente um elemento químico. Exemplo: o ouro. Sulfetos, quando os minerais possuem radical de enxofre. Exemplo: a pirita. Óxidos, quando há uma combinação de um metal com oxigênio, que exemplo é o coridon. De hidróxidos, quando há a presença da água ou da hidroxila, exemplo, bauxita. Aloides, quando na sua composição há cloretos, fluoretos, brometos e iodetos, exemplo, halita. Eles também são classificados em carbonatos, quando o mineral ele apresenta esse radical de carbonato,
que exemplo é a calcita e a dolomita. Nitratos, quando o mineral ele apresenta esse radical de nitrato, que é o exemplo é o nitro de sódio. De sulfatos, quando esse mineral apresenta o radical de sulfato, exemplo, a barita. E de silicatos, quando na sua composição há esse radical de silicatos. Exemplo, o quartzo e o feldspato. Os minerais eles apresentam algumas propriedades físicas. Uma delas é a cor. A cor de um mineral é uma de suas propriedades mais importantes. O mineral ele pode apresentar uma cor característica e peculiar, como também pode apresentar uma cor que pode levar à confusão. No caso, um exemplo disso é a pirita. A pirita, como você está vendo aí na primeira imagem acima, ela é muito semelhante ao ouro. E por conta dessa confusão, ela é conhecida como ouro dos tolos, porque ela se assemelha muito com a cor, né? Se assemelha muito com a cor do ouro mesmo verdadeiro. A clivagem é a propriedade que os minerais possuem de dividirem-se em planos paralelos às possíveis faces dos retículos cristalinos. Um exemplo de um mineral com boa clivagem é a muscovita. A dureza é a resistência que o mineral oferece à abrasão, a qual é obtida pelo grau de dificuldade oferecida ao tentarmos riscá-lo com outro material. E um mineral com boa dureza é o diamante. A tenacidade é sua resistência ao ser quebrado, esmagado, drobado ou rasgado. E o mineral que apresenta essa tenacidade de ser maleável é o cobre. O brilho trata-se também de uma propriedade óptica. Diz a respeito à capacidade de reflexão da luz incidente. E um bom exemplo de um mineral com brilho excelente é o diamante também. Os minerais e suas utilidades. Os recursos minerais eles são de extrema importância para diversos setores da economia mundial. Eles estão presentes em nosso cotidiano mais do que imaginamos. O ferro, por exemplo, é a principal composição do aço e pode ser usado, por exemplo, para a fabricação de ferramentas. O alumínio é oriundo da bauxita, que é usado para a fabricação de automóveis, panelas, aviões, entre outros. O cobre ele é comumente usado para a fabricação de cabos elétricos. O diamante ele é usado para a fabricação de joias, mas também para a fabricação de brocas que são usadas para perfurar poços artesianos. O calcário que é usado para fabricar cimento, giz, cal e ainda para corrigir solos e tratar água. É com as utilidades minerais que nós encerramos a nossa videoaula de hoje. E aqui estamos as nossas referências para quem tiver interessado para dar uma aprofundada a mais sobre os minerais. Obrigada e até a próxima.